queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós estamos aqui para falar sobre essa inauguração desses templos que foram construídos ali em Abu Dhabi, que foram denominados Casa da Família Abraâmica. Então, recentemente nós sabemos que esse lugar foi inaugurado com esse objetivo de acolher as pessoas para motivar essa nova religião. Então nós sabemos também que tudo isso é apoiado por Francisco, que inclusive incentivou que um desses templos, são 3 templos horríveis, como você pode ver nas imagens, são coisas que lembram o sentido luciferiano e humanista dessa nova religião. E por que foram construídos esses 3 templos? Porque um pertence aos judeus, é uma sinagoga, o outro pertence aos muçulmanos e o outro pertence aos católicos, entre aspas, ou cristãos. Seriam aqueles que aderem à religião de Francisco. Inclusive, esse templo, que é dedicado aos cristãos, foi colocado ali em honra de São Francisco, que é o patrono da ecologia, portanto, é muito promovido por esse senhor que se intitula Papa. No entanto, como nós vemos aí claramente, nós estamos entrando no quadro final para a aparição do Anticristo. E por que nós estamos dizendo isso? Porque o engano do noachismo é exatamente a estrutura religiosa que o Anticristo precisa encontrar para se manifestar ao mundo. Nós já explicamos várias vezes em outras conferências, especificamente sobre isso, a respeito desse tema, do noachismo. Então, noachismo vem do nome Noa, em português Noé, porque Noé foi esse servo de Deus que fez aliança com Deus antes de Abraão. Então, o sentido bíblico dessa religião noachida é entender que todas as nações, todos os povos podem ter algum tipo de aliança com Deus através de religiões secundárias que estariam subordinadas a uma religião mais elevada, que seria o judaísmo. Então, o judeu, tanto pela religião como pela raça, seria o sacerdote, ou seja, o mediador entre Deus e os homens. E os homens são como que semi-animais e que celebram a Deus, ou cultuam a Deus, através de algumas leis mais simples do que aquelas que Deus teria dado aos judeus. Então a gente sempre explica também que toda essa invenção religiosa faz parte do judaísmo talmudista. Isso não faz parte do verdadeiro judaísmo que foi praticado no Antigo Testamento. Então, quando as pessoas dizem, mas Jesus era judeu. Não, Jesus fazia parte da antiga aliança, junto com todas as pessoas da época dele. E ele, mesmo sendo Deus, se submeteu a essa antiga aliança e cultuou a Deus segundo o rito da antiga aliança. Mas ele, homem verdadeiro e Deus verdadeiro, realizou, através da cruz, uma nova aliança. Então, com isso, foi abolido o judaísmo do Antigo Testamento e foi estabelecido um novo rito, uma nova aliança entre Deus e os homens através do sangue de Cristo. Portanto, toda a religião do judaísmo do Antigo Testamento acabou no dia da cruz. E isso que nós explicamos sempre através de várias citações do Magistério, como por exemplo, da encíclica Mystici Corporis do Papa Pio XII. Entretanto, os judeus que não aceitaram Jesus criaram essa nova religião, esse judaísmo talmudista, por causa que é baseado no Talmud, e com uma vertente mais mística, baseada na Cabala.
Esses judeus estabeleceram, em todas as partes onde eles estiveram, o culto desse Deus que estaria, em primeiro lugar, obcecado pela glória do seu povo. Então, o culto desse novo judaísmo se baseia essencialmente nos esforços que eles fazem, que segundo eles são da vontade de Deus, para que o povo judeu seja glorificado acima de todos os povos e que todos os povos estejam a serviço do judaísmo. Então é isso que está acontecendo hoje em dia, na medida em que todas essas transformações do mundo e mesmo essa nova ordem que substitui a antiga ordem cristã, tudo isso é feito, é moldado por esses homens que estão baseados nesses conceitos religiosos. Em resumo, são 3 conceitos que eles trazem. Primeiro, a glorificação de Israel como um sistema de pessoas, de raça, de religião. Segundo, a extinção completa do antigo cristianismo, ou pelo menos daquela igreja católica de sempre, anterior ao Vaticano II. E terceiro, a instalação de um governo mundial que possa estar a serviço de Israel, ou seja, dessas elites judaicas, e que possa controlar as massas para que eles trabalhem para esse governo mundial sem oposição. Então, para chegar a esse fim, eles usaram das revoluções, das guerras e também, mais recentemente, da infiltração na igreja para colocarem pessoas que trabalham para eles dentro da estrutura da Igreja Católica. Essas pessoas que trabalham para eles através das sociedades secretas, principalmente a maçonaria, atingiram o poder. Então foi quando João 23, maçom, chegou ao grau de papa. Claro que essa pessoa nunca se tornou um verdadeiro papa, no sentido religioso, no sentido diante de Deus, mas ele se tornou alguém, com certeza, que tomou conta do Vaticano, que teve domínio, que teve poder sobre tudo aquilo que estava ali no Vaticano. Então por isso ele nomeou os cardeais os piores possíveis, para tomarem conta da estrutura. Ele despediu os bispos que eram bons. Ele começou a promover um concílio para mudar a igreja e, com isso, abriu caminho para Paulo VI, que era pior do que ele. Depois veio Paulo VI, continuou esse trabalho, instalou a missa nova, que é a abolição do verdadeiro sacrifício da missa, que foi estabelecido desde o tempo dos apóstolos, e, por sua vez, promoveu João Paulo II, que era pior do que ele, apesar das pessoas não perceberem isso. João Paulo II, então, durante muito tempo, soube fazer todo esse jogo, mas sempre com o objetivo de agradar os judeus. E isso é evidente que traz consequências contra o catolicismo. Porque se nós entendemos que o catolicismo substituiu o Antigo Testamento, ou seja, é uma religião criada em cima do Antigo Testamento, então é claro que se existe um outro judaísmo que não é aquele do Antigo Testamento, para que esse novo judaísmo possa subsistir, é evidente que o cristianismo tem que sair de lugar. Então é por isso que todos esses eventos nós temos que analisar sempre em sintonia com a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Ali nessa segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo nos explica muito bem que o anticristo, o filho da perdição, como é chamado ali, para se manifestar, ele precisa remover 2 obstáculos. Então por isso que diz, aquilo que o detém e aquele que o detém. Então não é só um obstáculo, são 2. Uma coisa e uma pessoa. A pessoa é o Papa. Porque se você tem um verdadeiro Papa, o anticristo não consegue implantar isso no achismo e não consegue chegar à sua manifestação plena.
porque a igreja tem um verdadeiro papa que defende a fé católica e isso vai ser sempre um obstáculo para esses planos do anticristo. Então, removido o papa, como foi o que aconteceu quando mataram o Papa Pio XII, que foi envenenado em 1958. Então, removido o papa, colocado ali um impostor, então já estava resolvida essa primeira parte. Daí, eles então começaram a trabalhar para destruir aquilo que detém o anticristo. E o que é essa coisa que detém o anticristo? A verdadeira missa. É evidente. Por isso que Jesus diz, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Porque vai ser muito raro que você encontre na terra hoje lugares onde é celebrada a verdadeira missa válida e legítima. Isso é muito raro. Por isso, então, que eles aboliram a missa e trabalharam para que as pessoas não tivessem acesso a essa missa, pelo menos da forma válida. Uma coisa é celebrar o rito ali como um teatro. Outra coisa é ter um sacerdote válido para chegar ali e celebrar esse rito. E com a verdadeira doutrina da igreja. Isso aí quase não existe. Então, é aqui que a gente tem que entender todo esse processo. E nós estamos sempre explicando essas coisas nas nossas conferências, mas a gente faz questão também de recapitular esses pontos, porque essas coisas são essenciais. As pessoas não podem ser tão ingênuos e pensar que o problema é só agora com Francisco. Não. Eu já pensei assim, mas eu fui entendendo que não é bem assim a verdade. Nós estamos nesse processo já há muitos anos. Antes mesmo de João 23, já tinha muitas pessoas manipulando o poder de Satanás dentro do Vaticano. Mas isso aconteceu de forma clara e aberta a partir do Vaticano II. Então o Vaticano II foi a implantação dessa religião noachida. Porque o Vaticano II fez questão nos seus documentos, principalmente aquele que se chama Nostra Aetate, de dizer que os muçulmanos têm comunhão com o mesmo Deus que nós. Assim também diz a Constituição Lumen Gentium. E da mesma forma, diz que os judeus continuam cultuando o verdadeiro Deus e que a aliança deles não foi abolida. Sendo que não é isso que diz São Paulo nas Escrituras. São Paulo diz que Deus tem consideração por esse povo, mas a religião deles é abolida. A partir do momento em que o véu do templo se rasgou no dia da paixão de Jesus. Então é por isso que é interessante nós lermos os evangelhos que estão presentes no rito antigo e que foram completamente dizimados da liturgia da igreja, quer dizer, da liturgia da falsa igreja, a partir da missa nova. Por exemplo, você não encontra esses trechos da discussão de Cristo com os judeus, que estão presentes em João capítulo 5, por exemplo, ou em João capítulo 8. Esses textos nunca aparecem na missa nova. Então é proposital que se retirou dali essas palavras fortes de Jesus contra os judeus, nas quais ele diz, se Abraão fosse vosso pai, vós terias me aceitado, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então quer dizer que Abraão está voltado para Cristo e não para essas religiões monoteístas, como eles dizem aí. Então quando eles dizem que eles fizeram a casa da família abraâmica e que os judeus estão ali junto com Abraão, os muçulmanos também e os cristãos também, isso é uma blasfêmia contra Abraão, que é um verdadeiro santo do Antigo Testamento, que fez todo o possível, até mesmo o sacrifício de desejar oferecer o seu filho único, para que Deus fosse glorificado. E como que Deus seria glorificado? Através de Cristo. Portanto, Abraão estava voltado para Cristo, como todos os santos do Antigo Testamento. Nenhum desses santos do Antigo Testamento viveria o judaísmo talmudista e negaria o Filho de Deus, nosso Salvador. Por isso que a gente tem que ter essa noção, porque essas pessoas estão usando da Bíblia para criar religiões falsas. Religiões que não estão de acordo com aquilo que a Escritura realmente nos convida a viver. A mesma coisa, o protestantismo. O protestantismo não foi criado por Lutero. O protestantismo não foi criado por Calvino. O protestantismo é uma ideia que saiu dos gabinetes desses rabinos que já começaram a pensar, a partir do século XIII, a partir do século XIV, a dizer
Como que nós podemos adaptar o cristianismo? Porque destruir não será possível. Então eles tentaram primeiro a destruição. Depois que eles viram que não era possível, eles pensaram, temos que adaptar. Se adaptar o cristianismo, dá tudo certo. Então a criação de todas essas seitas protestantes veio desta intenção de adaptar o cristianismo para essa nova religião noachida, que aceita o judaísmo como a cabeça de tudo. E é claro que no esforço de adaptar o protestantismo, eles perceberam que enquanto houvesse papa verdadeiro ali em Roma, a Igreja Católica teria uma força enorme. Então eles reuniram de novo e pensaram, vamos pensar uma outra estratégia. Porque o protestantismo não foi capaz de destruir essa igreja. Então, o que eles criaram? A nova igreja do Vaticano II. Isso aí tudo foi formulado no começo do século XX. E aí eles fizeram a Primeira Guerra Mundial para destruir o pensamento cristão católico verdadeiro. Quando viram que não conseguiram totalmente, então fizeram uma segunda. Depois da Segunda Guerra, aí tudo estava pronto para o Vaticano II. E o Vaticano II é a grande apostasia. O Vaticano II é a grande, única e definitiva apostasia que está descrita nas Escrituras. Não tem como ser uma apostasia maior e mais evidente do que essa. Ora, se nós entendemos isso, nós devemos alertar as pessoas, porque as pessoas estão numa ignorância completa. Inclusive, agora Francisco completa nesse mês de março 10 anos de pontificado, entre aspas. Ou seja, um homem que está ali levando as últimas consequências aquilo que essa revolução judeu-maçônica propôs de fazer na igreja. Ele não trabalha contra o Vaticano II, nem os antecessores dele. Mas ele trabalha com uma intensidade maior, evidentemente, porque aqueles que comandam o dinheiro e comandam o poder no mundo de hoje, eles estão avançando muito mais no controle dos estados e no controle da igreja. Isso aconteceu justamente aí nesses últimos 10, 15 anos. Então, nós estamos numa etapa final para a manifestação do anticristo. E, portanto, tudo está muito mais intenso, muito mais forte, e por isso mesmo as pessoas estão percebendo que alguma coisa diferente acontece. Mas é claro que ainda existem muitas pessoas ingênuas, pessoas que não conseguem compreender, pessoas que veem somente as aparências, e essas pessoas, infelizmente, são enganadas. Veja o que disse aqui uma pessoa num comentário. Devemos rezar muito pelo Papa Francisco, que é sucessor de Pedro e é perseguido pelos próprios membros da igreja por falar o que precisamos, cuidar da vida dos mais fracos e cuidar da nossa casa comum. Então veja como essa pessoa é ingênua. Quer dizer, primeiro ela declara que Francisco é Papa e sucessor de Pedro. E nós já provamos em várias conferências com os argumentos da fé católica, que é só isso que a gente tem que saber. Os argumentos da fé católica mostram claramente que esse homem nunca pode ser Papa, nunca poderá se tornar Papa e nunca poderá se tornar sucessor de Pedro, mesmo que se converta, porque conversão para ele já é quase impossível. Se converter, não pode também, porque ele está impedido. Então é isso que as pessoas também não entendem. Tem muitos aí que defendem essa tese de Cassiciaco e todas as coisas assim, e essas pessoas estão completamente cegas, porque a lei da igreja, a doutrina da igreja, impede uma pessoa, nesse grau de apostasia, de aceder até mesmo ao episcopado. Quanto mais se tornar papa. Ora, bispo ele também não é. Padre também nunca foi ordenado. Diácono também não. Então ele é um leigo que ocupa ali a estrutura violenta e enorme, gigantesca e riquíssima do Vaticano. Agora, se essa estrutura riquíssima estivesse a serviço de Cristo, se justificaria. Mas como ela está a serviço do anticristo, então nós temos que atacar. Agora, esse homem está dizendo que é perseguido pelos próprios membros da igreja. Ora, como assim? Nós é que somos perseguidos por ele. Nós somos apenas vozes que clamam no deserto, perseguidos por esse homem tirano, que destrói tudo que resta. Porque até o pouquinho que resta ali daquelas pessoas
que tiveram uma boa intenção de continuarem católicas, de buscarem a missa tradicional ou de buscarem alguma coisa, na estrutura desse Francisco não sobrevive mais. Ele persegue implacavelmente, até o último. E é por isso que agora saiu um artigo, inclusive, no Rorate Caeli, que é um site famoso dessas pessoas assim que tentam ter comunhão com essa falsa igreja, ao mesmo tempo ser tradicionais e fazem esse jogo. Mas eles estão dizendo ali, o nome do artigo se chama Terror, Desgosto, Espionagem. Todos odeiam Francisco. Então quer dizer que nesse artigo, que eles reproduzem de um outro site que se chama Caminante, deixamos aí na descrição, esses artigos estão falando de testemunhas lá que trabalham no Vaticano. Que dizem e que afirmam nesses artigos aqui que Francisco é para eles um terror. E que ele tem espiões que trabalham para ele, que descobrem quem é contra ele e que a pessoa no dia seguinte é exterminada. Então veja o que diz, que na cúria do Vaticano as pessoas vivem aterrorizadas. O cretino gloriosamente reinante. É assim que eles chamam ele, lá no Vaticano. Então você imagina que até entre aqueles que o rodeiam, ele é odiado. Então é assim a expressão que se escuta com certa frequência dentro dos sagrados muros de Roma. Porém, a palavra que mais se repete é terror. É o regime do terror que foi instalado ali pelo Papa argentino, diz esse artigo. Ora, meus amigos, esse terror vem da onde? Vem da paz? Vem do Espírito Santo? Vem de um homem que se preocupa pelos mais fracos e que se preocupa com a nossa casa comum? Não, de forma alguma. Vem de um homem que prega somente a religião noachida, ou seja, esquece os dogmas, esquece a moral cristã e fale somente de coisas que agradam a todos os homens. Porque o objetivo do noachismo é criar essa religião universal onde todos sejam irmãos e convivam numa fraternidade. Tudo que divide tem que ser abolido. Ora, a moral divide, o dogma católico divide. Esqueça isso, pregue somente coisas boas e agradáveis. Assim é Francisco, o cretino gloriosamente reinante, como diz aqui o artigo de El Caminante. Agora, veja que nas Escrituras, se nós analisamos com esse espírito de Quaresma, procurando nos profetas a palavra de Deus, nós vemos aqui no livro de Ezequiel, que diz claramente, eles se rebelaram contra mim e se recusaram a escutar-me. Nenhum deles rejeitou os ídolos abomináveis que atraem os olhos e nenhum abandonou os ídolos do Egito. Então é exatamente isso que aconteceu. Muitos membros da hierarquia da igreja, já desde muitos anos, continuaram cultuando falsos ídolos. E esses falsos deuses não são as imagens dos santos, como dizem os protestantes, que não têm nenhum critério para julgar a Escritura, mas esses ídolos são realmente as expressões mais abomináveis dos demônios que estão entronizados em muitos circuitos eclesiásticos. Então, infelizmente, nós vemos que eles não abandonaram esses ídolos do Egito. Veja que a maçonaria também foi constituída ali a partir de toda essa espiritualidade luciferiana que nasceu no Egito. Então, todo esse movimento escondido dessas religiões contrárias a Deus se espalhou por todos os lados e deu origem a uma religião subterrânea. E essa religião subterrânea, que também é vinculada com esse judaísmo das elites subterrâneas, e todos eles, no culto desses falsos deuses, ou no culto direto de Lúcifer, eles tomaram o poder do mundo. E é por isso que continua a Escritura. À vista disso, decidi desencadear sobre eles a minha cólera, e contra eles e contra o próprio Egito saciar o meu furor. Então quer dizer que Deus está hoje mostrando a sua cólera, fazendo com que nós estejamos nas mãos desses homens criminosos e nós não sabemos quanto vai durar esse tempo de aflição. Mas nós devemos refletir sobre tudo isso
e considerar essas coisas com discernimento antes que eles nos impeçam de ter o mínimo de liberdade de divulgar essas coisas publicamente. Vejo também que Monsenhor Viganò ele faz reflexões que são impressionantes, e principalmente nessa carta aqui de 16 de fevereiro, ele disse aqui o seguinte: os sumos sacerdotes dessa religião, aqui ele está falando dessa religião subterrânea, dessa religião maçônica, dessa religião que é a causa de toda essa idolatria que está por trás desses eventos que nós estamos acompanhando hoje, no nosso tempo. Eles chegaram até a teorizar o sacrifício humano por meio do aborto e da eutanásia. E eu não tenho dúvida que ele está dizendo uma coisa verdadeira. O aborto não é simplesmente feito como forma de liberdade. Olha, vamos dar a liberdade para a mulher. Ela mate o seu filho a hora que quer. Não, é porque eles têm necessidade, eles precisam de mais poder satânico. E quando eles promovem o aborto, cada criança abortada aumenta a força do poder satânico no mundo. É como se fosse uma missa oferecida para Satanás. Então, ao mesmo tempo que nós estamos diminuindo a quantidade de missas válidas, verdadeiras, celebradas, nós estamos aumentando a quantidade de crianças mortas no ventre das mães. E a morte dessas crianças inocentes é uma força a mais para o poder de Satanás no mundo. Como nós vamos escapar disso? Olha, veja, sacrifício que é exigido pelo bem comum, para não superpovoar o planeta, onerar a saúde pública ou onerar a segurança social. Então é assim. Eles sempre falam, não, o planeta já está muito povoado, nós temos que evitar assim ter muita população. Então, não tem problema você evitar filhos ou você abortar essas crianças, porque afinal de contas já tem muita gente, o equilíbrio ecológico está muito afetado. Então é melhor mesmo que tenha poucas pessoas. Ora, veja como isso é maldoso, porque as pessoas adquiriram essa mentalidade estéril. Elas querem viver na esterilidade. E essa é a mentalidade que está tendo hoje em dia. Por isso que Deus está amaldiçoando. Está amaldiçoando essas pessoas. São muitas pessoas que vivem amaldiçoadas, porque uma das causas de maldição certa na vida da pessoa é a pessoa buscar relações sexuais e não ter filhos. Depois ele diz, também as mutilações a que são submetidos os que professam a doutrina do gênero. Porque essa doutrina do gênero mutila as pessoas. Homem vira mulher, mulher vira homem. E a privação das faculdades reprodutivas introduzidas na homossexualidade não são mais do que formas de sacrifício e imolação de si mesmo, do seu próprio corpo, da sua própria saúde, da sua própria vida, para Satanás. É isso que é a ideologia de gênero. É mais um sacrifício oferecido ao demônio. Por isso diz, a adesão ao globalismo não é opcional. É a religião do Estado. Você tem que aderir. Você tem que aceitar. E os não praticantes que não querem esse globalismo, que não querem essa nova religião, eles são perseguidos. Então diz aqui, consumir drogas em vez de ter uma vida saudável. Usar eletricidade em vez da gasolina. Renunciar à propriedade privada, controles e limitações dos direitos fundamentais, aceitar os piores desvios morais e sexuais em nome da liberdade, renunciar à família para viver sem história, sem destino, sem nada herdar do passado, sem nada transmitir às gerações futuras, apagar a própria identidade em nome do politicamente correto, negar a fé cristã para abraçar a superstição. Tá vendo? É tudo isso que eles estão fazendo conosco. Condicionar o seu trabalho e a sua subsistência a regras absurdas, tudo isso são elementos destinados para fazer parte do cotidiano das pessoas. Uma vida baseada no modelo ideológico. E quem não fizer assim, vai sendo perseguido até o fim. E ele diz ainda, é desconcertante que no número de convertidos à religião universal, também possamos contar expoentes das religiões mundiais. E entre eles, Jorge Mário Bergoglio, a quem os católicos também consideram chefe da Igreja de Roma. Então ele diz aqui, não é papa, mas os católicos consideram que ele é o chefe da Igreja de Roma, com toda
a malta da covardia dos eclesiásticos fiéis a ele. Continua dizendo que a apostasia da hierarquia católica chegou ao ponto de adorar o ídolo da Pachamama, a Mãe Terra, personificação demoníaca do globalismo amazônico ecumênico, inclusivo e sustentável. Mas não foi o próprio John Podesta quem advogou o advento de uma primavera na igreja que substituiria a sua doutrina por um vago sentimentalismo ambientalista? Encontrando sua pronta realização de suas esperanças na ação coordenada que levou à renúncia de Bento XVI e à eleição de Bergoglio? Mas, claro, a renúncia de Bento XVI é a etapa final desse processo de apostasia, porque Bento XVI já pertencia a essa nova igreja. Mas era preciso que ele fosse colocado de lado para que viesse alguém fazer esse último trabalho sujo de destruição do pouco que restava. Então veja, o que estamos a assistir nada mais é do que a aplicação inversa do processo que levou à difusão do cristianismo. E isso aqui é perfeito. No Império Romano e depois no mundo, uma espécie de vingança da barbárie do paganismo sobre a fé de Cristo. O que Juliano, o apóstata, tentou fazer no século IV, quer dizer que ele tentou voltar ao paganismo, restaurando o culto aos deuses pagãos, hoje é buscado com zelo por esses novos apóstatas, todos unidos, com uma fúria sagrada que os torna tão perigosos quanto estão convencidos de serem capazes de obter sucesso em suas intenções por causa dos meios infinitos à sua disposição. Na verdade, esta religião atual aí não é nada mais do que uma moderna encarnação de Lúcifer. Então aqui a palavra forte também de Monsenhor Viganò, estou totalmente de acordo que assim como o cristianismo, o catolicismo verdadeiro é baseado na encarnação do Verbo de Deus, essa nova religião do Vaticano II nada mais é do que a encarnação de todas as ideias de Lúcifer. Ele não se fez homem, mas ele se personificou nesses homens, que eles adotam todas as ideias do pensamento desse comandante de todos os demônios. Não é nenhum mistério que os ideólogos do pensamento globalista sejam todos indistintamente anticristãos e anticlericais, significativamente hostis à moralidade cristã e ostensivamente opostos à civilização e à cultura que o Evangelho moldou em 2000 anos de história. Você veja isso. Todos os preceitos da religião globalista são uma versão falsificada dos 10 mandamentos. E sua inversão grotesca, uma inversão obscena. Na prática, eles usam os mesmos meios que a igreja tem usado para a evangelização, mas com o objetivo de condenar as almas e submetê-las não à lei de Deus, mas à tirania do diabo, sob o controle da Inquisição desta anti-igreja de Satanás, comandada por Bergoglio. Nesta perspectiva, os serviços secretos americanos também informam sobre grupos de fiéis católicos tradicionais e que um dos sinais do fim dos tempos é precisamente a abolição do santo sacrifício e a presença da abominação da desolação no templo. Então ele continua: as tentativas de suprimir ou limitar a missa tradicional unem esta Deep Church e esse Deep State, revelando a matriz essencialmente luciferiana de ambos, porque ambos sabem muito bem quais são as infinitas graças que se derramam sobre a igreja e sobre o mundo por meio dessa missa. Quer dizer, a missa tridentina, a missa verdadeira. E querem impedir que essas graças sejam concedidas para que não estorvem seus planos. Então ele diz aqui também uma frase que eu considero muito importante, quando ele afirma: se as autoridades do Estado e da igreja agem contra os cidadãos e contra os fiéis, seu poder é usurpado e sua autoridade nula e sem efeito. Então essa frase aqui também devemos perceber que indica claramente a sua adesão a essa conclusão teológica de que a sede está vacante. Por quê? Porque é uma autoridade nula e sem efeito. Então, claro que um Papa verdadeiro não pode estar assim. Não esqueçamos que os governantes não são donos do Estado, assim como o Papa e os bispos não são os donos da igreja, mas quem está ali para receber são os fiéis. Então eles são autoridade, mas eles têm que dar para os fiéis aquilo que os fiéis precisam.
que é a verdadeira fé e os verdadeiros sacramentos. Se eles não querem ser como pais para nós, e se eles não querem o nosso bem, e fazem tudo para nos corromper de corpo e de espírito, é hora de expulsá-los das suas posições e chamá-los a prestar contas da sua traição, de seus crimes e de suas mentiras escandalosas. Então, que essa carta de 16 de fevereiro, que é justamente o dia da inauguração desse templo maçônico, dessa casa abraâmica que foi instituída ali por Francisco em Abu Dhabi, e que é, por sua vez, o mesmo dia que Francisco assinou em 2019 o início dessa religião noachida universal, nesse mesmo lugar. Então, que esse movimento que nós estamos fazendo esteja agora assumindo essas palavras de Monsenhor Viganò nesse mesmo dia 16 de fevereiro de 2023. E nós tenhamos esse compromisso com aquilo que nos é permitido, porque nós temos muito poucos recursos, mas que nós tenhamos esse compromisso de lutar contra essas autoridades ilegítimas e de chamá-los a prestar conta da sua traição, de seus crimes e de suas mentiras. E que Deus escute a nossa prece para que Ele nos faça justiça e que venham sobre nós verdadeiras autoridades, um verdadeiro Papa e verdadeiras autoridades civis, ou seja, monarcas cristãos, capazes de destronar os poderes desses servidores de Lúcifer, para que Deus volte novamente a reinar nesse mundo que pertence a Ele. E que Cristo nosso Senhor seja bendito para sempre. Amém.